A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Getsemane Memorial, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, Pai. E nesta oportunidade de mais uma vez aprendermos de Ti, Espírito Santo, companheiro ajudador, venha ensinar-nos, fala ao nosso coração o que o Senhor nos propôs para esse dia e ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu quero falar ou ministrar acerca de um tema que às vezes nós quase não pensamos nele. Eu chamaria assim: quando eu não creio para receber promessas. Quando eu creio é fácil, né? Mas e quando eu não creio? Para iniciar, eu vou ler no livro de Marcos, no capítulo 10, o versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui Jesus está dando uma resposta aos apóstolos, que os meninos vinham a Jesus e eles iam impedindo. E então Jesus falou: não, deixa vir a mim. Deixa os meninos vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Aí ele fala essa palavra: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará no reino nele. Não entrará no reino. Ele repete também assim, lá em Mateus 18 e em Lucas 18. Em Mateus 18:3 ele fala semelhante, mas ele acrescenta algo. Ele diz assim: e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se eu não me converter e mudar como menino, eu não vou receber o reino dos céus. Eu não vou entrar nele. Como pode ser isso? Como posso ser menino para entrar no reino dos céus? Lembra-se de Nicodemos? Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, procura Jesus a escondido e pergunta o que ele faria, como ele faria para receber o reino de Deus. E então Jesus fala para ele: necessário vos é nascer de novo. E para nascer de novo se nasce pequeno, se nasce menino. Então ali no capítulo 3, Jesus diz que era necessário nascer da água e do Espírito. E semelhantemente, aqui Jesus está falando para os homens, para os apóstolos, homens adultos: é necessário converterdes e se fizer como menino. Então, nos traz à memória, irmão, como o menino acredita nas coisas, como eles creem. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha bronquite, e naquela época quase não tinha remédio para bronquite. O único remédio, o que eu mais tomei, que eu me lembro, era injeção de bezetacil, ou injeçãozinha doída. Então eu acordava de manhã, eu já acordava chorando. Eu não queria tomar aquilo. Aquilo doía demais e eu tinha os bracinhos fininhos, magrinho, então eu não podia tomar nos braços. Tinha que tomar nas nádegas. Então eu não queria. Então meu pai fazia promessa para mim. Ele falava: não, vamos lá, filho, vamos tomar essa injeção. Era meu pai que aplicava. Vamos tomar a injeção, depois o papai dá uma volta com você de trator. Ah, como eu gostava de andar de trator. Então eu tomava a injeção, saía andando meio durinho, e lá ia eu com meu pai dar a volta de trator. Aí eu ia para a roça, ia para outro lugar, e o meu negócio era andar de trator. Então várias vezes eu tomei injeção, na esperança que depois da injeção eu pudesse dar uma volta de trator, ou meu pai prometia: não, depois o pai dá uma volta com você a cavalo. Eu sentava na cabeça do arreio, meu pai me segurava e daí eu ia troteando. Era uma festa para mim. Mas primeiro eu tinha que tomar a injeção. E por que então eu me sujeitava em tomar a injeção? Porque meu pai fez uma promessa.
E quando nós somos crianças, irmão, o pai falou, acabou, vai acontecer. Ele falou, ué, ele me prometeu, ele vai cumprir. Meu pai ia na cidade, aquele tempo não era cidade, era patrimônio. Ele saía a cavalo para ir no patrimônio e falava assim, na volta, a hora que o papai voltar, vai trazer caramelo. Era bala doce, chamava caramelo. E a gente, as crianças, nós, os pequenos, os filhos, ficava esperando. E nós sabíamos que quando ele chegasse, ele ia trazer caramelo. E quando ele chegava, a gente já esperava lá na porteira para pegar o pacote de caramelo, era uma festa. Só tinha bala doce quando ia no patrimônio. E o meu pai trazia, ele cumpria a promessa. Toda criança, todo filho, quando o pai faz uma promessa, ele fica na expectativa. Ele fica esperando que ele vai receber aquilo que foi prometido. E ai do pai que não cumpre promessa, irmão. Ele perde a credibilidade junto a seu filho. Experimenta fazer uma promessa para uma criança, irmão, e não cumprir para ver. Se você falar, eu vou em tal lugar, na volta eu vou te trazer um doce, a hora que você chegar, ele não te cumprimenta, ele não fala com você, ele pergunta, cadê meu doce? É criança, irmãos. Criança é assim que acredita, de uma maneira simples, mas eficaz. E então Jesus aqui está falando, se você não se converter e crer como menino, você não entrará no reino dos céus. Você não vai receber nada do reino dos céus. Lembre-se a oração do Pai Nosso? A oração diz que venha a nós o teu reino. Quando eu creio para receber milagres ou para receber as promessas de Deus, o reino de Deus tem que vir até mim. E para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que crer como menino. Eu tenho que acreditar como menino. E se eu não acreditar como menino, irmão, como eu vou receber? Então é mais ou menos isso que eu quero falar hoje. Quando eu não creio para receber promessa. Quando você não crê? Quando você não crê como um menino, como uma criança. Aí fica difícil você receber promessa. Deus fez muitas promessas. Se nós formos ler a Bíblia, tem promessa de ponta a ponta. Mas eu só recebo se eu crer como menino. Quando eu não crer como menino, irmão, pode escrever, você não vai receber. Tiago, ele diz lá em Tiago 1 que o homem que duvida não receberá nada. Ele é inconstante. Esse homem que duvida, irmão, ele não crê como criança. Criança não duvida. Criança tem certeza que vai receber. Às vezes os filhos chegam a brigar, o filho de um vizinho com o filho do outro, discutindo. Meu pai, quando vir, ele vai trazer tal coisa. O outro fala, mentira, seu pai não vai trazer nada. Ele falou, vai, ele prometeu. E é assim que o filho defende o pai. Ele prometeu, ele vai trazer, ele vai cumprir. Foi ele que prometeu. E então a criança fica esperando. Se o pai perder a hora e chegar tarde, a criança dorme. A hora que ele escuta o pai chegando, ele levanta da cama e vai correndo. Antes de abraçar o pai, de cumprimentar, ele pergunta, cadê o que o senhor prometeu? Criança é assim. E Deus espera, irmão, que nós recebamos o reino dos céus igual criança. Que eu creia igual criança, que eu faça como criança, que eu fale de Deus como criança. Eu vou receber tal coisa. Mas por que você fala com tanta certeza? Porque o papai prometeu. Ele prometeu. Ele vai me dar. Ele vai cumprir. É esse pai que quer cumprir todas as coisas em nossas vidas. O Pai Celestial, mas eu tenho que crer como criança. Também existe situação contrária, irmão, que ninguém recebeu. Eu vou ler um único versículo no livro de Mateus também, no capítulo 13. Vou ler o versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Você já imagina que lugar é esse, né? Pois é, era lá em Nazaré, a cidade que Jesus foi criado, onde ele cresceu e era conhecido. Ele vai até a sua cidade, chegando lá, ele prega, ele ensina, mas ali ele não fez muitas maravilhas. Ele curou alguns, expulsou demônios de outro, mas não fez grandes milagres.
E a Bíblia relata que, com certeza, bem com garantia. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade anula a fé. A incredulidade anula a fé até de Deus. Tenta imaginar Jesus, irmãos. É o mesmo Jesus que andou sobre as águas, que mandou o mar cessar, mandou o vento parar, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou Talita, que ressuscitou o filho da viúva de Naum. Irmãos, é o mesmo Jesus, aquele que multiplicou o pão, aquele que curou os enfermos, que fez paralítico andar, que limpou os leprosos, que curou aleijado. É o mesmo Jesus. Em Nazaré, ele não pôde fazer nada, por causa da incredulidade deles. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que você comece a pensar nisso. Quando eu não creio para receber milagres? Quando eu deixo a incredulidade tomar conta do meu ser, e então eu não consigo receber de Deus aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho para receber. Por quê? Porque eu me tornei incrédulo, eu duvidei. E a hora que eu duvido, eu não recebo. Eu não vou receber, eu não crio para receber milagres. Ah, mas eu tenho fé. Sim, mas não para receber milagres. Talvez você tenha fé suficiente para ser salvo, mas quando você lê uma passagem da Bíblia que diz, e fulano foi curado dessa forma. Lembra-se da mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu aquela barulheira, ela já tinha ficado pobre, gastado toda a sua riqueza, então ela viu o barulho na rua, ah, Jesus está passando. Então o que ela falou para ela mesma? Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aconteceu como ela creu, exatamente como ela creu, irmãos. Então, para eu receber de Jesus, eu não preciso ter uma super fé, eu preciso crer como criança, de uma maneira simples, de uma maneira comum. Criança não tem uma fé super, ele simplesmente tem fé, ele crê. Se você fizer uma promessa, ele vai esperar que você cumpra. Para ele é simples assim, fulano prometeu, ele vai fazer. Ele vai fazer. Por que você acha que criança de vez em quando sobe numa árvore, pula lá de cima e você pergunta para ele, o que você queria? Eu queria voar, porque eu acho que eu podia voar. Ele acreditava que ele podia voar e caiu de lá e se machucou. Por quê? Porque ele é criança, ele crê assim de maneira simples. E se você crê de uma maneira simples, você vai receber também muito. Eu quero ler ainda para dar uma ilustração mais, vamos dizer assim, mais legal sobre crer para receber milagre, para eu poder comparar quando eu não creio. Lá no livro de Números, no capítulo 13 e 14, tem uma passagem bem interessante, é uma passagem marcante na vida de Israel, quando Israel sai do Egito. Então, essa passagem, quando você tiver tempo, você leia esses 2 capítulos. Eu não vou ler todo, vou ler alguns versículos para ilustrar o que estamos falando, tá? No capítulo 13, eu vou começar no versículo 1, vou ler do 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã. Segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aí tem a relação de quem foi enviado. Observe, irmão, que o Senhor estava falando para Moisés, envia. Eu quero que eles vejam a terra que eu vou dar para vocês. E então
Moisés faz exatamente como o Senhor falou para ele e começa a enviar. E eles vão, e se você que conhece a história vai se lembrar, eles vão e na volta eles trazem frutos enormes, traz a amostra do que tinha lá na terra. Mas quando eles voltam, eles vão fazer a narrativa, 10 deles fazem uma narrativa negativa. Eles não creram que Deus ia cumprir aquela promessa, a terra que eu vos darei. Eles não creram. Eles voltaram e assustaram todo mundo. Falaram que a terra era um perigo, que tinha gigantes. Ela era muito boa, realmente, mas tinha gigante, ia ser horrível. Mas então Caleb faz todo mundo se calar e ele fala lá no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por quê? Porque ele havia recebido uma promessa. E ele cria nisso. Lá no capítulo 14, a partir do 6, dá continuidade nessa discussão. São Josué e Caleb, os dois únicos dos 12 que creram que Deus iria dar a terra. Então, diz assim, a partir do 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles como pão, retirar-vos dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb foram os únicos dois que creram na promessa de Deus. E todo mundo sabe que 10 vence 2. É voto, irmão. Voto é assim. Mas Deus havia feito a promessa. Então eu quero que você pense nisso. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Isso é uma balela, é uma conversa. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Aqui tem uma prova. E se nós procurarmos a Bíblia, encontraremos outras dessa forma. Mas Deus deixou, Deus fez a promessa e não pôde cumprir porque 10 votou contra. E 2 que votou a favor de Deus foi vencido. Então eles foram para o deserto. Andaram 40 anos no deserto e ficaram esses 40 anos peregrinando, sem poder entrar na terra prometida. Josué e Caleb também, irmãos. Mesmo eles votando ao lado de Deus, crendo que Deus cumpriria a promessa, eles não puderam seguir adiante. Eles pararam. Então, eu vou ler aqui no livro de Josué, no capítulo 21, o versículo 45. O último versículo do capítulo 21 de Josué. Palavra alguma faltou de todas as boas palavras que o Senhor falara na casa de Israel. Tudo se cumpriu. Irmãos, é a única passagem da Bíblia que eu encontro falando que Deus cumpriu todas as palavras, as boas palavras, para um homem. Ele fez uma promessa para Israel e pôs um homem para suceder Moisés, que foi Josué. E aqui ele fala, cumpriu tudo. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. O ministério de Josué foi completo. Irmão. Tudo que Deus prometeu através desse homem, ele se cumpriu em Israel. E a pergunta é, por quê? Lembra de quando ele e Caleb discutiram com o resto do povo e disseram, certamente o Senhor nos dará aquela terra? Porque ele prometeu? Josué cria como uma criança, irmão. Como Jesus fala, se você não crê como um menino, você não entra no reino de Deus. Você não entra nas promessas de Deus. E Josué cria, irmão. É o homem que lutou e o sol parou para ele ganhar a guerra. Irmãos, é esse mesmo homem, Josué. Ele cria como uma criança. Deus prometeu, então ele vai cumprir. Simples assim. E às vezes, irmão, nós queremos receber a promessa de Deus, mas colocamos muitos empecilhos.
nós arrumamos um monte de desculpa e então não poderemos cumprir. Deus não poderá cumprir, aliás, e nós não entraremos na promessa simplesmente porque não cremos como criança crê, com aquela mesma simplicidade. Deus prometeu, Ele vai dar, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Por isso, irmãos, hoje eu venho te chamar a atenção, te convidar para meditar acerca desse assunto. Quantas vezes você não crê como uma criança? Quantas vezes você não consegue receber porque Deus te prometeu, mas você não conseguiu crer o suficiente ou de uma maneira tão simples? Também, irmãos, quando o Jairo, o principal da sinagoga, foi atrás de Jesus para que ele curasse sua filha Talita, aquela que ele ressuscitou, que eu disse no início. Mas Jesus parou para falar com aquela mulher do fluxo de sangue, e então chegam os servos do sumo sacerdote ou do principal da sinagoga e diz: não perturba mais o mestre, sua filha morreu. E Jesus, ouvindo as palavras, diz, lá no capítulo 5 de Marcos, versículo 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Mais uma vez, Jesus aqui está falando, crê somente. Você não precisa criar um subterfúgio para crer, apenas crê. Como é que uma criança que crê? Como eu disse no início, simplesmente crê. Você faz uma promessa, ele crê, não precisa ter sinal, não precisa ter nada diferente, não precisa trovejar, piscar luz, não precisa de nada. Precisa apenas cumprir. Quando ela crê, ela fica esperando. Ah, você vai fazer isso para mim? Vou. Ela fica te esperando. Porque você prometeu. Só isso, basta você prometer. Você não precisa de mais nada, basta prometer. Toda criança é assim, irmão. Por isso muitos enganam crianças, judiam das crianças, fazem coisas desagradáveis às crianças, porque faz promessa que já sabe que não vão cumprir. Mas Deus não é assim. Deus espera que nós façamos a nossa parte, que creiamos, igual uma criança crê. Simplesmente assim. E se você crer, irmão, Ele vai cumprir a promessa. E Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. De ponta a ponta da Bíblia, todas as coisas serão cumpridas. E a última promessa, Jesus voltará e levará com ele a sua igreja, a noiva prometida, a noiva ataviada. Você faz parte da noiva, meu irmão. E hoje eu venho aqui para te incentivar a crer somente. Tenha coragem e creia. Não importa se a situação está de ponta cabeça, se as coisas estão estranhas, estão esquisitas, foi Deus quem prometeu, Ele cumprirá. Crê somente. Não deixa o seu coração se encher de dúvida. Não deixa entrar no seu coração nenhuma dúvida, nenhuma pequenininha que seja. Se fortaleça lendo a palavra, orando e buscando ao Senhor, e Ele cumprirá todas as promessas. E então você não passará por essa situação de não crer. Essa palavra de hoje é com esse título, mas é para fazer o contrário. O efeito é o contrário, para que você creia que todas as promessas serão cumpridas na sua vida, como foi na vida de Josué, ali em Canaã. Todas as promessas que Deus fez a ele, cumpriu. Teve luta, dificuldade? Teve. Teve reveses? Teve. Basta nós lermos o livro de Josué e veremos quanta luta, quanta dificuldade, mas Deus cumpriu todas as promessas que fez para ele. E essa palavra também é para você. Deus fez uma promessa para você, que você receberá o melhor da terra. Se você crer, e você não duvidar no seu coração, receberá o melhor dessa terra. Se você andar com ele, você terá todas as coisas. Terá luta e dificuldade? Sim, ele não disse que você não teria luta. Ele disse que estaria com você. Passaria com você pela luta, pela dificuldade. Se passar pelo fogo, ele passa com você. Se passar pela água, ele é com você. Mas ele sai do outro lado com você sempre. Porque ele te fez uma promessa. Sou contigo, jamais te abandonarei. É esse Deus, irmão, que nós servimos e que nós cremos. E hoje eu venho te convidar para que você ande com ele, para que você creia somente,
para que todas as promessas dele se cumpram na sua vida, hoje e para sempre. Não só nesse tempo de pandemia, não. Ele vai se cumprir todas as promessas, em nome de Jesus. Amém? A graça do Senhor Jesus seja sobre você. O amor de Deus te envolva a cada dia. E a comunhão do Espírito Santo se ampliada até o ponto de você ter sede da palavra de Deus a cada dia. Não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que Ele levante sobre si o seu rosto e te dê paz, alegria, prazer em obedecer, em crer. Amém? Eu vou orar com você. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, envolva esta palavra. Cubra ela, Senhor, com tua sombra e envolva com teu poder. Gere no nosso coração fé para cumprir, Senhor, as tuas promessas em nossas vidas, para que cada uma delas se materialize. Fale ao coração dos meus irmãos, de cada um deles, os fortalecendo para crer somente, não duvidar jamais, porque o Senhor foi quem fez a promessa e certamente cumprirá cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão, que Ele te dê paz e guarde o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.